São 3 horas e 7 minutos, horário oficial de Brasília. A partir de agora, a gente vai conversar com a advogada especialista em saúde, Luciana Dadalto. É um prazer falar contigo. Muito obrigado por atender o ouvinte da Band News FM. Uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Gabriela. Um prazer estar aqui com vocês. Pena que em circunstâncias não muito boas. Boa tarde. Exatamente, né? Aliás, a gente hoje em dia falar boa tarde para as pessoas parece até quase que uma ofensa, mas a gente vai seguindo aqui, tocando o barquinho da Band News FM. Doutora, a senhora tem feito um trabalho extremamente importante. Eu queria que a senhora contasse. A gente tem falado aqui na programação da Band News FM. Ontem no Band News em alta frequência já conversávamos sobre o alerta de falta de insumos, de falta de medicamentos, falta de UTI. A gente tem falado já há muito tempo e em alguns lugares, em algumas regiões do nosso país, a falta de insumos, de medicamentos, já começa a ser sentida. Queria que você, por favor, contasse um pouquinho da sua história e da sua, como advogada especialista em saúde, da sua relação com esse momento pelo qual vivemos. Então, André, eu sou, como você disse, advogada especialista em saúde, mas eu sou pesquisadora na área da bioética. Então, para além da minha atividade profissional no meu escritório de advocacia, eu tenho uma intensa atividade de pesquisa. E desde o começo da pandemia, e aí nós estamos falando de um ano atrás, eu venho chamando a atenção nas minhas redes sociais, especialmente no meu Instagram, acerca dessa iminência que desde março de 2020 a gente tinha de faltar tudo isso que está faltando hoje. Então, muita gente falou sobre a falta de UTI, mas a bem da verdade é que quando a gente olha para o que nós vivemos, né, na Itália, era muito claro que o Brasil poderia passar pela mesma situação. Quando a gente olha pelo que aconteceu em Manaus, para o que aconteceu em Manaus em janeiro, era muito claro que isso ia se alastrar para todo o Brasil. Então, nós tivemos tempo de planejamento. Nós tivemos um ano para planejar. Se você for muito otimista e falar, imagina, Luciana, não dava para prever, no ano passado, dava para prever, no mínimo, depois de Manaus, e nós continuamos sem nenhum planejamento. Existem inúmeros protocolos. Ao longo desse ano, foram produzidos muitos materiais científicos sobre alocação de recursos escassos, sobre gestão de leitos, de remédios, de tratamentos nessa pandemia, e a grande verdade é que o Brasil, como um todo, fechou os olhos para a gravidade dessa situação. E nós estamos agora vivendo um colapso, não é um colapso iminente, é um colapso real que já está acontecendo em todos os estados da federação. Então, quando a gente pensa, às vezes, né, e fala, tem um colapso iminente porque faltam, sei lá, tem 5 leitos vagos. Não, esses 5 leitos vagos, eles existem porque nós já abrimos mais leitos. Então, nós já estouramos todas as nossas capacidades. E estamos aí diante de uma situação que tem causado desespero nos profissionais de saúde de todo o Brasil. Hoje mesmo eu falei com profissionais de vários estados diferentes, eu tenho feito isso todos os dias, as pessoas me pedindo ajuda como bioeticista para pensar em critérios de escolha, e é absurdo, é triste, é desolador estar passando por isso em março de 2021 e já tendo conversado, estudado e publicado sobre essas possibilidades em março de 2020. Luciana Dadalto, a gente está conversando com a Luciana Dadalto, que é advogada especialista em saúde, bioeticista. Luciana, queria te perguntar o seguinte, você está falando
da elaboração, né, de protocolos, de diretrizes. Um ano atrás, a gente conversou para o podcast Elas com Elas aqui da Band News FM para falar disso. Como é que a gente escolhe quem vive e quem não vive? Basicamente, é isso que está sendo escolhido. E eu queria te perguntar, quem deveria estar pensando nisso? De onde deveriam vir essas diretrizes? E quando elas são tomadas, quais são as bases, né, os parâmetros que norteiam isso? Quem deveria estar pensando isso são os nossos gestores, né? A gestão de crise é uma política pública, então isso deveria estar vindo lá do Ministério da Saúde. Não hoje, volto a dizer, isso deveria ter saído, né, Gabriela? Quando a gente conversou ano passado, no começo do ano passado, eu disse exatamente isso, que a gente precisava de diretrizes nacionais unificadas, feitas pelo Ministério da Saúde, que é o órgão competente para gerir essa crise que a gente está vivenciando. Os parâmetros são inúmeros, não existe algo que seja certo nesse momento. Toda vez que a gente fala em alocação de recursos escassos, nós estamos falando necessariamente de escolhas trágicas. Então, nós basicamente estamos falando de escolher o que é o menos pior. E aí a gente tem que pensar na realidade brasileira para fazer essas escolhas, na legislação que a gente já tem na nossa Constituição Federal, e por isso os parâmetros iniciais são parâmetros sempre de não discriminação, por raça, por sexo, por idade, por condição financeira. E, infelizmente, desde o ano passado, a gente tem visto uma discriminação diária nessas escolhas, especialmente quanto à idade, com uma ideia de que uma pessoa mais velha deveria ter menos prioridade para o recebimento desses recursos do que uma pessoa mais nova, e isso é inconstitucional, isso é proibido pela legislação brasileira. Então, pensando primeiro de um aspecto legal, a gente tem que partir desse pressuposto. Sob o ponto de vista da bioética, a gente tem sempre que pensar no princípio bioético da justiça e tentar entender o que é mais justo. E na alocação de recursos escassos, entende-se, não é a Luciana que entende, são os bioeticistas ao redor do mundo, que o princípio basilar é tentar salvar o máximo de vidas possíveis. Então, nós temos que pensar no diagnóstico que esse paciente tem, e aí nós estamos falando sempre de pacientes com Covid, mas temos que olhar o quadro desse paciente para pensar o prognóstico e pensar em quais pacientes têm maiores chances de serem salvos ao receber esses recursos escassos. É preciso deixar muito claro que em nenhum lugar do mundo, em nenhum protocolo publicado no mundo, quem toma essa decisão é o profissional que está na linha de frente. Isso é ilegal, é injusto, é antiético e é imoral. Deixar para o profissional que está na linha de frente, atendendo no pronto-socorro esse paciente, decidir se o paciente vai ou não receber, é a prova de que nós chegamos no fundo do poço dessa gestão aí da pandemia da Covid-19 no Brasil. Luciana, a gente aprendeu um conceito novo recentemente, que é a mistanásia, né? A morte por falta de atendimento. Queria que você nos ajudasse a entender o que exatamente isso significa, que implicações isso tem, e se a gente não aprendeu nada com o que a gente já vivia no Brasil, porque é óbvio, a gente está vivendo aqui um colapso, mas a gente já tinha pessoas no Brasil que morriam por falta de atendimento e por recursos escassos. Sim, não é novo. Escassez de recursos, Gabriela, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, que foi a pandemia da Covid-19, foi a primeira vez que esses países enfrentaram escassez de recursos. Nós sempre tivemos escassez de recursos hospitalares no Brasil. E então, o que acontece é que nessa época, antes, pré-pandemia, os profissionais realmente tomavam essas decisões, meio que debaixo dos panos, né, sem ninguém saber, sem que isso se tornasse público. E a gente chegou num ponto que, de repente, todo mundo passa a falar, né, de mistanásia, que é um termo extremamente técnico e que basicamente significa morte social. É uma morte indigna, é uma morte desumana, é uma morte evitável. Na mistanásia, a pessoa, o paciente, morre por falta de acesso
por falta de tratamento, por falta de leito, por falta de profissional para atender. E nós vamos ter que caminhar no Brasil para uma discussão importante no aspecto jurídico sobre responsabilidade das pessoas, dos gestores, pela prática de mistanásia. Seja responsabilidade penal, seja responsabilidade civil, pensando em indenizações aí para a sociedade, para a coletividade. Isso é uma coisa que, inclusive, aconteceu ou está acontecendo na Itália. A Itália tem um movimento muito forte que se chama Noi Denunciaremo, ou seja, nós denunciaremos, que está cobrando do poder público a responsabilidade pela falta de preparo e que desagou nas mortes que a gente teve lá na Itália no começo da pandemia. Então, quando a gente fala em mistanásia, nós precisamos entender que a mistanásia não é nova, esse conceito não surgiu com a pandemia, ele é um conceito que já existe há mais de 20 anos, mas ele é absolutamente aplicável a essa situação, e eu gostaria de puxar um outro conceito, que é o conceito de necropolítica, que tem muito a ver com mistanásia, né? É essa política que não se importa com a morte das pessoas vulneráveis. Acho eu que a gente está nessa situação tão difícil no Brasil, ou que tem gerado tanta empatia do outro, porque nós chegamos num ponto em que a mistanásia não tem mais a ver com a condição socioeconômica. Sempre teve. Mistanásia sempre foi a morte do miserável, daquela pessoa que já era pobre, que já não tinha condições de ter um plano de saúde, que não conseguia chegar no hospital, mas nós, agora sim, trouxemos uma novidade para a pandemia da Covid-19, que é a mistanásia para todas as faixas socioeconômicas do Brasil, porque hoje não faz mais diferença nenhuma você ser muito rico ou você ser muito pobre, está faltando tudo para todo mundo. Ou seja, se os pobres aqui continuassem morrendo ainda, talvez a gente não tivesse se importando tanto. Acho que sim. Isso é o que a história mostra pra gente. Por fim, Luciana, pra gente encerrar, nosso tempo já tá bem apertadinho aqui, mas não queria deixar de te fazer uma última pergunta. Nesse momento, já que a gente não tem uma diretriz nacional, de onde estão vindo as decisões? Cada instituição tá tomando as suas decisões. Nesse momento, você tá ajudando já hospitais, né, espalhados aí pelo Brasil, com protocolos justamente de escassez de recursos, já que a gente já tá falando de falta de recursos, de falta de medicamento, de oxigênio. Esses protocolos são tomados caso a caso, cada instituição decide o seu, e aí, nesse caso da responsabilização, quem é responsabilizado no futuro? A instituição? Pois isso é uma coisa muito difícil, Gabriela. Assim, nós estamos vivendo algo completamente fora do padrão, acho que isso é importante. E nós estamos tendo que descobrir as respostas para os problemas que estão surgindo. Então, primeira coisa, nós não temos um protocolo, uma política pública oficial, mas a Associação Brasileira de Medicina Intensiva